Amados irmãos, muito queridas irmãs, que nos reunimos hoje para celebrarmos o dia do Senhor, mas de forma muito especial também, carinhosa, abrindo esse mês de agosto, nós nos dedicaremos a refletir um pouco sobre as vocações, a qual Deus desperta no coração da sua igreja, homens e mulheres para servi-lo e para amá-lo. E hoje nós iniciamos essa jornada justamente meditando e refletindo sobre a vocação sacerdotal, os padres da nossa igreja. E por que no primeiro domingo refletimos sobre essa vocação? Porque segunda-feira, dia 4, nós celebraremos a memória daquele sacerdote que é o patrono dos sacerdotes no mundo inteiro, São João Maria Vianney. No século XVIII, estoura a Revolução Francesa. Na loucura e na insensatez do coração humano, o homem acha que não precisa de Deus. Os revolucionários colocam fogo nos mosteiros, quebram os altares, assassinam sacerdotes, religiosos, religiosas. E no meio desse caos, no meio dessa situação aparentemente difícil, Deus ele dá uma resposta. E nós poderíamos pensar, bom, como Deus respondeu, resolvendo todo o problema, enviando exércitos, grandes líderes? Não. Deus resolve aquela situação da maneira do Evangelho, com um grão de mostarda, um pouco de fermento. No interior da França, numa cidadezinha desconhecida em Dardilly, na casa de agricultores, Deus coloca no coração de um menino o desejo profundo de salvar as almas, de conduzir o coração dos homens e das mulheres para Deus. E ali, cuidando dos animais, cultivando a terra, Deus coloca no coração de João Maria, um menino ainda, o desejo do sacerdócio. Estoura a guerra, a Revolução Francesa é presente, e aquele menino não pôde ter o que muitos de nós tivemos com facilidade. Se eu perguntar como é que foi a primeira Eucaristia, nós talvez falaremos de uma celebração bonita, de fotos, de cantos. Por conta da perseguição, sacerdotes que não se dobraram, eles celebravam de forma clandestina. E a família de João Maria, com mais alguns do povoado, reuniram-se na casa de uma família que tinha a sala um pouco maior, colocaram carroças na frente da casa para despistar os soldados, e ali, de forma clandestina, mas ao mesmo tempo bela, como que nas catacumbas, aquele menino recebeu pela primeira vez a Eucaristia. Na sua casa, um sacerdote que passava por ali de forma clandestina, levando o sacramento aos doentes, perguntou se ele já tinha se confessado alguma vez na vida. Ele disse que não. O padre o atendeu em confissão, ali, no coração da sua casa. E essas duras realidades marcaram o coração de João Maria, que tentou ir para o seminário, mas por conta da Revolução ele foi fechado, depois voltou, e já maduro, com seus 20 e poucos anos, tendo feito uma educação muito básica, com um seminário sem grandes condições de dar grandes educações, aquele agricultor, um filho de um homem do campo, ele pôde realizar o desejo que Deus colocara no seu coração. E talvez numa das passagens mais bonitas do sacerdócio católico, João Maria já tinha quase 30 anos, quando disseram para ele que ele podia ser padre. O problema é que havia um bispo que estava a 100 quilômetros da sua casa. Ele deveria passar sobre os soldados
e caminhar em caminhos difíceis. E aquele homem com uma túnica no braço e um pouco de pão numa sacola caminhou por dias para chegar na cidade em que aquele bispo estava. E numa manhã simples, sem a presença dos seus familiares e sem a presença de ninguém, só dele e do bispo, foi ordenado aquele que hoje é o exemplo dos sacerdotes para o mundo inteiro. Porque Deus, quando Ele muda as coisas, Ele faz de forma singela e simples. Como não haviam padres naquela época, e como João Maria era um homem muito simples, o bispo, depois de um tempo, destinando ele para uma paróquia, ele pensou: vamos mandar para um lugarzinho em que ele não faça muito estrago. Mandaram para Ars, que era a Sibéria daquela diocese. E o bispo deu a ele uma única recomendação. Ele disse: coloca um pouco de amor de Deus no coração daquelas pessoas. Essa foi a sua missão, e ele levou aquilo profundamente a sério. Ao chegar nas redondezas de Ars, ele estava com as suas coisas, encontrou um menino, e hoje tem lá uma estátua muito bela. Ele perguntou para o guri: onde fica Ars? E o guri disse: padre, por ali. A resposta de São João Maria foi: tu me ensinaste o caminho de Ars, e eu te ensinarei o caminho do céu. E aqui nós entendemos qual é a vocação dos sacerdotes. Nós, os sacerdotes, podemos fazer muitas coisas boas e importantes, mas se nós não apontamos o caminho do céu, nós não fazemos o que deveríamos fazer. Hoje o mundo se dedica de novo por uma corrida espacial. Sabe por que os seres humanos hoje podem se dedicar para isso? Em querer de novo voltar para a Lua, conseguir planetas? Porque um senhor chamado Copérnico descobriu que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas a Terra em torno do Sol. Quem era Copérnico? Um sacerdote. Hoje muitos de nós voamos para lá e para cá, nossos negócios e trabalhos, fazemos voos. Por quê? Porque um homem chamado Bartolomeu de Gusmão foi o pioneiro da aviação no Brasil. Quem era esse homem? Um sacerdote. Vocês vieram para cá e com certeza estavam com o rádio do carro ligado, ouvindo notícias, músicas. Landel de Moura, um sacerdote gaúcho nascido em Porto Alegre, foi o pioneiro da transmissão de rádio no Brasil. Hoje a gente tem uma série de medicinas avançadas, sobretudo na parte da genética. Quem foi o primeiro que descobriu toda a genética que existe? Um sacerdote chamado Mendel. A nossa cidade se orgulha de ser o berço do cooperativismo. E nós só somos o berço do cooperativismo por quê? Porque no coração de um sacerdote, Padre Amstad, nasceu o desejo de fazer uma sociedade melhor. Nós podemos dizer que bom que os padres existem por isso também, mas isso é o que menos importa. O que mais importa na vida de um sacerdote é apontar o céu. Tem uns dias que o padre fala um pouquinho mais, né? Hoje vai ser um dia deles. E eu quero partilhar uma coisa que aconteceu ontem, e eu partilhei com um dos nossos. Nós estamos ainda na Semana do Folclore, e um casal que não tinha onde ficar, acampou aqui perto de casa. E eu fui ali para entender só o que estava acontecendo. E eles não me entenderam bem, e foi um pouco confuso, a gente meio que se desentendeu, para dizer o mínimo. E eles foram embora, e eu pensei, e se eu não encontrar mais essas pessoas? A figura do sacerdócio para eles qual vai ser?
A de um homem que tirou eles do lado da igreja, que não era isso que eu estava fazendo, mas enfim. Eu disse, eu vou lá no centro que eles devem estar lá. De fato, estavam lá fazendo malabares. Eu disse, vem cá e vamos conversar. Eu entendi o problema deles, eles entenderam o meu mau jeito. No final a moça chorou, a gente se fez as pazes. E eu entendi que eles estavam ali vivendo um drama e nos ajudamos. Por que estou dizendo isso? Ah, padre, para contar uma bela história? Não. Para entenderem, queridos, que esse é o peso da vida sacerdotal. Se eu não tivesse voltado lá e conversado com aquele casal, que eu nunca mais vou ver na vida, talvez, a figura sacerdotal que marcaria a vida deles seria de um homem que talvez os tivesse corrido da igreja. Não era isso. Mas eles têm que levar marcado o quê? Não a figura do Padre Felipe, isso não importa de nada. A figura do Cristo. Essa é a grande e a bela missão do sacerdote. Apontar o céu, o caminho do céu. Se daqui uns anos eu chegar diante do nosso Senhor e a nossa comunidade aqui que estamos não estivermos no céu, o que aconteceu? Eu falhei miseravelmente na minha missão. Esse é o peso da nossa vida. Essa é a beleza do sacerdote. E Deus vai chamando cada um os que Ele quer. Às vezes, Marciano e Dauã, vocês vão se olhar no espelho, Alexandre, e vão perguntar por que Deus me chamou. Porque Ele chamou os que Ele quis. Desde o tempo dos apóstolos Ele continua com essa mania de um mau gosto. E Ele chama os que Ele quer. Para quê? Para manifestar não a grandeza humana, mas a grandeza divina. João Maria Vianney estava lá, na sua pequena Ars. E o que ele fez para colocar o amor de Deus no coração daquelas pessoas? 3 coisas. A primeira, ele se dedicou ao culto a Deus. Depois, a mudança dos costumes. Em terceiro lugar, a caridade. Você vai em Ars, hoje tem um santuário, mas a igreja era uma igreja pequenina. E João Maria se dedicou em transformá-la, em fazer um lugar belo, em fazer com que o culto fosse dignamente celebrado. E dezenas de pessoas se converteram apenas vendo aquele homem rezar missa. Por quê? Porque ele entendia aquilo que com frequência digo. Na Igreja Católica nós não temos palco, o que temos são altares. Não importa o homem que está ali na frente, importa o Cristo. É o Cristo que importa. Quanto mais o sacerdote desaparece, o Cristo se faz presente, melhor é. Depois, João Maria pregava de forma simples, mas direta. Ele chegou em Ars. Tinha uma igreja que as pessoas não iam todo domingo e 3 tabernas que eles iam todos os dias. Então ele começou a pregar pela mudança dos costumes. A gurizada, quando chegava no tempo do verão, que era para ajudar nas colheitas, não vinha na catequese. Os campesinos não iam na missa de domingo. As pessoas não casavam mais. O que João Maria começou a falar? Da importância da missa de domingo, da importância do matrimônio, da importância da confissão. E depois de 10 anos falando disso, o bispo da igreja foi lá e disse uma coisa simples: o que eu vim ver em Ars? Deus num homem. Porque Ars não é mais Ars. Está mudada, por quê? Porque um homem teve a coragem de continuar falando aquilo que precisava dizer. Quando a gente ouve um sacerdote falando as verdades divinas, sobretudo quando ela nos incomoda, sobretudo quando ela nos toca e a gente não gostaria de ouvir, agradece a Deus, porque a gente precisava dessas verdades, justamente para transformar as nossas vidas. Por fim, São João Maria Vianney foi um homem da caridade. Depois da guerra, muitas meninas estavam órfãs.
e muitas delas eram tristemente dadas ou ao trabalho escravo ou à prostituição. O que ele fez? Ele fez um lugar chamado Providência, com 2 ou 3 senhoras da comunidade, e eles acolhiam aquelas meninas. Para quê? Para dar educação cristã. Só isso. E a caridade que brotou do coração daquele homem pôde mudar o coração e a vida daquelas meninas e também dos seus paroquianos que aprenderam a caridade. É por isso que São João Maria Vianney dirá que o sacerdócio é o amor do coração de Jesus. O amor do coração de Cristo passa pelo coração dos sacerdotes. Hoje está uma situação de guerra em Gaza. Quem está lá? Lá está o Padre Gabriel, com mais de 540 pessoas, cuidando de cada um deles. Um sacerdote do Senhor, se dedicando às coisas de Deus. A Nigéria hoje é um dos países que mais sofre perseguição aos cristãos. Nesses últimos 2 anos, mais de 70 sacerdotes e religiosos foram presos e assassinados. Quem estão lá? Sacerdotes cuidando e dando a vida pelo rebanho. Por quê? Porque a caridade do Cristo passa pelo coração dos sacerdotes. Hoje, queridos, é um dia de agradecermos a Deus por aquele sacerdote que te batizou, que te deu a Eucaristia, que te confessou, que assistiu o teu matrimônio, que fez uma pregação que possa ter transformado a tua vida. Aquele sacerdote velhinho, que às vezes a gente vai na missa e diz, não dá para entender nada do que ele está falando. Não dá para entender porque talvez ele passou 50 anos falando e consumindo a sua vida. Esse homem, de vida discreta e simples, esses tantos e milhares de sacerdotes espalhados pelo mundo, que não fazem outra coisa senão tentar colocar um pouco do amor de Deus nos corações. Hoje é um dia de rendermos graças a Deus por essa vocação, porque o amor do Cristo continua presente no mundo. O Senhor prometera que enviaria sacerdotes segundo o seu coração, e Ele é fiel. Nós temos aqui 2 seminaristas que nos ajudam, temos mais um da nossa comunidade que vai fazendo o caminho, e essa missa eu tenho rezado especialmente para que Deus continue suscitando vocações. Toda terça-feira de manhã, aqui na nossa paróquia, um grupo de senhores e senhoras, um grupinho, um punhado, meia dúzia, se reúne toda semana para rezar e implorar a Deus por muitas e santas vocações. Eu não tenho dúvida que nós teremos, porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Se me permitem, eu vou terminar a homilia. Eu não gosto muito de fazer isso, mas uma vez no ano pode. No ano passado eu recebi uma mensagem por esse dia, e eu gostaria de concluir a homilia de hoje partilhando. Quem escreveu disse assim: dia desses, eu pensava na sua vocação, na que aceitaste e naquela que negaste. Imaginei-o casado, pai de uma linda família. Havia uma mocinha em seus braços, um menino correndo pela sala e um bebê chorando ao fundo. Todos seus, sangues do seu sangue, carnes da sua carne. Chorei, mas não porque o Senhor não desempenharia bem o seu papel. Chorei, pois se tivesses optado por ocupar essa vida, não estarias em nossas vidas. Sim, chorei por puro egoísmo. Cheguei à conclusão de que se o Senhor tivesse escolhido caminhar por outro caminho, o meu caminho e o de tantos estaria perdido. Hoje celebro, no ápice de minha miséria, a sua grande coragem. Só posso me alegrar com o dia de hoje porque, como me falaste, alguém deixou de ser amado. Só posso me alegrar com essa data porque no silêncio do coração dos sacerdotes sofreste com a despedida daqueles que nunca virias a conhecer, isto é, a família que nunca formaste.
No teu dia, deste tudo, teu passado, teu presente e teu futuro. Agora não mais te pertencem, são todos de Cristo. E assim, como o menino que deu ao Senhor 5 pães e 2 peixes, deste tudo, e por isso haverá para todos. Porque tiveste a coragem de dizer sim, temos um Pai. Porque te uniste à cruz, podemos conhecer o amor que vem com a vida. Um amor que se entrega, que se gasta, que se consome. Ao Senhor e a tantos, um feliz dia do Padre. Essas palavras não são para mim, mas são para todos os sacerdotes. E que a gente entenda, queridos, que quando a gente vê um padre, e com isso de verdade eu concluo, quando a gente vê um padre, reza por ele, porque ali vai uma entrega, uma oferta e uma vida. Nunca falem dos padres, a não ser para 2 pessoas, com o padre e com Deus. É só ali que a gente fala. O resto a gente reza para que sejam fiéis. Como vosso sacerdote, eu gostaria de agradecer muitíssimo a honra e o privilégio de consumir a vida em vossas vidas, em gastar todos os dias, para que conheçam um pouco mais do amor de Deus e para que juntos um dia cheguemos aos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.